alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio do site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós sempre disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio desta lição, inclusive o texto de nossa autoria, na base do qual é feita esta pré-aula. Porque nós continuamos esclarecendo os irmãos que não estamos repetindo aqui o texto da revista. Os irmãos já têm a revista, os irmãos têm um livro de apoio, os irmãos têm a videoaula do comentarista da revista. Então, nosso propósito aqui é trazer subsídios complementares à lição da Escola Bíblica Dominical. Também no site do portal Escola Dominical, os irmãos encontram estudos e videoaulas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas no texto da revista. E ali os irmãos terão um momento devocional e também terão a oportunidade de ter maiores informações a respeito da lição. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical, no site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir ao estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, e onde os irmãos interativamente poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos estudando os livros dos reis. E o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenink. E nós estaremos hoje estudando a última lição deste terceiro bloco, onde nós estamos analisando o ministério profético de Elias, os episódios que ocorreram durante o ministério profético de Elias, e estaremos estudando a lição de número 5, o reinado de Acasias. E com isto nós estamos dando início ao segundo livro dos reis. O livro dos reis, primitivamente, era um livro só, mas quando houve a tradução para o grego, a chamada Septuaginta, ou versão dos 70, este livro, como ele era muito longo, foi dividido em 2. E os tradutores para o grego, dentro da mentalidade grega, resolveram que o segundo livro dos reis iria começar após a morte de Acabe. Veja que o primeiro livro dos reis, ele termina com a morte de Acabe, e termina com algumas e sucintas considerações a respeito do rei Josafá, que era o rei de Judá, que inclusive se aliou a Acabe. Então, como Acabe e Elias eram as personagens mais proeminentes a partir do capítulo 16 do livro de Primeiro Reis, do primeiro livro do Reis, e vai até o capítulo 22, aí então houve aquela divisão, quando se fala a respeito do reinado de Acasias, que era filho de Acabe e Jezabel. E é este reinado, um curto reinado de apenas 2 anos, que nós iremos tratar na lição de hoje. O reinado de Acasias.
Acasias é um nome que significa Deus tem sustentado. Deus tem sustentado. Ou ainda, Deus é o Senhor. Veja que Acasias tinha um nome que é exatamente o contrário do que ele fez. Aliás, eu acho interessante os irmãos, quando tiverem um tempinho, começarem a ver os significados dos nomes. Os irmãos vão perceber que muitas vezes os nomes dados às personagens bíblicas são proféticos. Né? Acasias recebe esse nome, Jeová é o Senhor, justamente num período em que seu pai e mãe adoravam a Baal, em que o povo ficou na dúvida se deveria servir a Deus ou servir a Baal. Veja que é um nome que não bate com a própria conduta dos seus pais. Como eles colocam o nome do filho de Acasias, Jeová é o Senhor, Javé é o Senhor tem sustentado, quando eles adoravam a Baal. Que Baal quer dizer Senhor. Então, é um nome que não bate com a conduta. E o próprio, só que foi um nome profético, porque nós vamos ver aqui, ao longo da lição, que Deus mostrou para Acasias que ele é o Senhor. Embora Acasias não o adorasse, embora Acasias não o servisse, ele teve a constatação de que Deus é o Senhor. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Então, os irmãos já imaginam como tinha sido a criação deste príncipe. Ele foi criado pelos seus pais adorando a Baal. Porque a Bíblia diz que Acabe se casou com Jezabel, edificou um templo a Baal em Samaria, edificou um bosque para Azerá em Samaria e adorava a Baal. Jezabel era mãe, era a maior adoradora de Baal. Ela tinha trazido o culto a Baal para Israel. E Acasias foi o primeiro filho de Acabe e Jezabel. Então, vejam que dentro da adoração a Deus, aliás, adoração a Baal, ele era o Deus da reprodução. Acasias era o primeiro filho. Não se sabe se para agradar o povo, porque era bem da índole de Acabe, ele queria estar em paz com todos, ele tenha posto o nome do filho de Acasias, que quer dizer Javé é o Senhor. Talvez como uma espécie de concessão para agradar o povo. Agradar aqueles que haviam se assustado, provavelmente, com a edificação de um templo a Baal na capital de Israel. E ele, então, põe o nome do filho de Acasias. Só que Acasias nunca vai aprender que Javé é o Senhor. Pelo contrário, ele vai aprender que Baal é o Senhor. Ele vai ser criado num ambiente idolátrico, com sua mãe e seu pai adorando a Baal. E aqui nós vemos, amados irmãos, a importância da educação doutrinária doméstica. Como é fundamental que nós criemos os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É o que nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É em casa, é no lar, que se dá a primeira instrução a respeito da doutrina do Senhor,
da palavra de Deus. Não é na escola dominical que as crianças vão aprender quem é Deus, quem é Jesus, a necessidade de adorarmos a Deus, de crermos na palavra de Deus. Não, não é na escola dominical. É em casa. Os primeiros professores são os pais. E os pais ensinam de duas maneiras. A primeira, que é a mais poderosa, é pelo exemplo. Pelo exemplo. Porque os filhos imitam os seus pais. E a segunda forma é pela palavra, pelo ensino. Veja que é assim que Deus mandou que se fizesse em Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, é dito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Primeiro, a palavra tem que estar no coração do pai. Segundo, o pai deve comunicá-las com autoridade para os seus filhos. É por isso que se fala em intimar os filhos. E você deve falar dela quando estiver sentado, andando pelo caminho, deitando ou levantando. Deve atar por sinal nas tuas mãos, ou seja, as suas obras devem ser de acordo com as palavras que você ensinar aos seus filhos. E elas devem estar por testeiras entre os teus olhos. Como diz o salmista, a palavra de Deus deve ser a lâmpada que nos guia, a luz que nos ilumina. E quando nossos filhos virem o nosso exemplo e ouvirem as nossas palavras, eles também aprenderão a servir a Deus e servirão ao Senhor. E como diz Salomão, ainda quando envelhecerem, não se esquecerão das palavras de Deus. Israel passou o que passou no período dos juízes, porque os pais não ensinavam seus filhos a palavra de Deus. Precisou Samuel criar as escolas dos profetas para suprir esta deficiência. E hoje em dia não é diferente. Irmãos, várias vezes ao longo destes anos, quando nós somos convidados para dar algum estudo sobre família, nós temos falado, vez ou outra, a respeito desta necessidade da educação doutrinária doméstica. E eu costumava dizer que nós devíamos orar para que as igrejas não fechassem, para que não houvesse um regime político que fechasse as igrejas, proibisse as igrejas, porque se isso acontecesse, haveria o comprometimento de toda uma geração de crianças e adolescentes em nossas igrejas, porque sem as igrejas elas não poderiam aprender a palavra de Deus, porque os pais não estavam ensinando. E eu falava isso do fundo do coração, que é a pura realidade, mas eu via isto como uma hipótese remota. Pois bem, veio a pandemia, as igrejas fecharam, e hoje nós temos aí um grave problema. Os pais que não se despertaram a ensinar seus filhos a palavra de Deus, vão ter filhos que ficaram um ano e meio sem educação doutrinária. Da mesma maneira que o governo tem verificado agora e a sociedade tem percebido o prejuízo que foi não deixar as crianças irem às escolas durante esse período todo de pandemia, também nós vamos ter essa triste realidade
no nosso meio. Foram poucas as igrejas, até pelas condições financeiras de muitas delas, que puderam, de alguma maneira, instruir as crianças online. Se os pais não se despertaram, e pior, se os pais não tinham a capacidade de ensinar os seus filhos, nós vamos ter um grave prejuízo para a igreja daqui para frente. Por tudo que vimos, temos a convicção de que Acasias não tinha o menor temor a Deus. Era até adversário de Deus, porque foi criado no culto a Baal, adorando a Baal, crendo em Baal, e ainda vendo os profetas do Senhor sendo odiados, hostilizados por Jezabel. E principalmente Elias. Elias era inimigo de Jezabel. Jezabel tinha ódio de Elias. Queria matar Elias, desde o episódio do desafio do Monte Carmelo. E Elias havia profetizado que ela iria morrer e não seria sepultada porque os cães comeriam a sua carne. Só ficaria a caveira. Nem a caveira, né? Então havia um ódio de Elias, de Jezabel com relação a Elias. E foi neste ambiente que Acasias foi criado. Depois que Acabe morre, Acasias sobe ao trono. Acasias vivia em paz, inclusive com Judá, por causa dessa aliança que Acabe havia feito com o Josafá. E Acasias era o príncipe herdeiro. E a amizade entre eles era tanta que Jorão, que era filho de Josafá, que havia casado com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel, portanto, irmã de Acasias, o Jorão, quando ele tem o seu primeiro filho, ele põe o nome de Acasias, o nome do cunhado, talvez até em homenagem ao cunhado, que era o príncipe herdeiro de Israel. Quando Acabe morre, Acasias, então, sobe ao trono. Mas o reinado de Acasias será um reinado muito rápido, apenas 2 anos. E é até interessante, é verdade que aqui nós temos preciosíssimas lições, mas até uma lição específica sobre o reinado de Acasias, dentro de uma amplitude tão grande do livro dos reis, causou até uma surpresa para nós. Mas Acabe havia sido derrotado militarmente pelos sírios. Quando Acasias assume o trono, ele assume num momento ruim para o povo de Israel. Israel acabou sendo derrotado pelo rei da Síria. O povo que é derrotado militarmente, ele fica enfraquecido. E a primeira coisa que acontece quando Acasias sobe ao trono é que Moabe, que estava sob o domínio de Israel, se revolta contra o domínio de Israel. Então, os moabitas, que ocupavam ali uma região que hoje ali pertence à Jordânia, ali naquela região ali, eles se rebelam contra Israel. Aproveitam a situação, porque Acabe morreu, foi derrotado militarmente, e eles então já se revoltam. Quando Acasias sobe ao trono, ele já enfrenta a rebelião de Moabe. Era Deus já começando a abalar as estruturas da dinastia de Onri. Lembre-se que a gente às vezes fala casa de Acabe, porque Acabe foi o rei mais proeminente dessa dinastia,
mas o primeiro rei dessa dinastia foi o pai de Acabe, Onri, que inclusive fundou Samaria, edificou Samaria. Em meio a esta revolta de Moabe, a Bíblia diz que Acasias estava no palácio em Jezreel e ele caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. Então, ele levou um tombo, um acidente, caiu de uma altura considerável e fraturou, fez algumas fraturas e ficou doente, acamado. Diante dessa situação, o que faz o rei Acasias? Ele manda que mensageiros fossem até Ecrom. Ecrom era uma das cidades dos filisteus, que ficavam ali, as cidades dos filisteus ficavam ali na orla do mar Mediterrâneo, próximo ali ao mar Mediterrâneo, ali na região de Canaã, que eram cidades que não foram conquistadas pelos israelitas. Por isso que o território de Salomão não é igual ao território que vai ser o território de Israel no milênio, ou que prometido a Abraão, justamente por causa das cidades dos filisteus. Os filisteus, que eram muito provavelmente oriundos ali da Grécia, de Creta, eles vieram, invadiram e tomaram ali aquela região, que ocuparam durante vários anos, até o cativeiro da Babilônia, o passado até um pouco o período. Mas Ecrom era uma dessas cidades dos filisteus. As cidades dos filisteus eram Gate, que é a cidade de Golias, do gigante Golias, Asdod, Ecrom, Gaza, que era a cidade de Dalila, né? e Asquelon. Então, essas eram as cidades dos filisteus. E, diante daquele acidente, Acasias chama mensageiros e manda que eles fossem até Ecrom, para lá consultarem ao deus de Ecrom, que era Baal-Zebub. Inclusive, este nome Baal-Zebub é um nome que quer dizer o Senhor das Moscas. Parece ser um nome assim de deboche que os israelitas chamavam esta divindade. O nome dela mesma era Baal-Zebu, Senhor das alturas. Mas os israelitas, em tom de deboche, chamavam de Baal-Zebub, Senhor das moscas. E Acasias, então, manda que os mensageiros fossem consultar Baal-Zebub para saber se ele iria sarar ou não. O quadro dele era crítico. A Bíblia diz que ele caiu de uma grande altura. Até hoje, cair de uma altura muito elevada é algo perigoso, algo complicado. E o fato dele ter mandado consultar ao deus Baal-Zebub era sinal de que, muito provavelmente, ele tinha sido desenganado pelos médicos. Porque as cortes tinham médicos. Nós vamos ver numa lição próxima que o rei Asa, inclusive, ele foi consultar os médicos quando ficou doente certa feita. E aí nós vamos encontrar a indignação divina. Veja que Acasias estava nas alturas. Isso, alegoricamente, mostra o quê? Mostra a arrogância de Acasias. E Acasias era realmente arrogante. Nós vamos ver ao longo aqui da nossa lição. E ele caiu das grades, do quarto alto que ele tinha. Ele caiu de lá. Da mesma forma, nós vamos ver que este episódio que aconteceu com ele mostra como Deus o derrubou da sua arrogância, da sua soberba, para mostrar o que o seu nome diz, que Javé é o Senhor. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. A mentira do diabo para o primeiro casal foi dizer que eles seriam iguais a Deus.
sabendo o bem e o mal. É uma mentira isto. Nós somos seres humanos e temos que estar submissos a Deus. Deus é o Senhor. Deus é grande. Só Deus é grande. Nós nada somos. Acasias estava fisicamente num lugar alto e de lá caiu. Mas espiritualmente também ele nutria uma arrogância, uma soberba. Veja que a idolatria, irmãos, ela é uma manifestação da soberba de Deus, da soberba do homem. Parece estranho, né? Como é que o homem, adorando animais, adorando imagens, adorando outros deuses, ele demonstra soberba? O apóstolo Paulo nos indica isso. Lá, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte, versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Paulo aqui diz que os homens, quando eles se recusam a glorificar a Deus, quando eles querem ser iguais a Deus e se acham iguais a Deus, eles não glorificam a Deus, porque se acham iguais a Deus. E aí, os seus discursos, os seus pensamentos, porque o discurso é a expressão do pensamento, do raciocínio da pessoa, esses discursos se desvanecem, esses discursos perdem a sua lógica e levam o homem a adorar imagens, a adorar animais, a adorar deuses. Por quê? Porque esses deuses que eles vão adorar são iguaizinhos a eles. Vejam que os deuses, nas várias mitologias das nações, eles são iguais aos homens. Eles odeiam, eles adulteram, eles matam, eles mentem, eles traem. São a expressa imagem dos seres humanos que os adoram. E mais do que isso, os homens creem que podem manipular esses deuses, agradar esses deuses, de maneira a receber destes deuses os seus favores. Um filósofo grego chamado Xenófanes, Xenófanes, ele dizia que se os homens fossem cavalos, os seus deuses seriam como os cavalos. Mas como os homens são seres humanos, então os deuses são iguais aos homens. É a soberba do homem que gera a idolatria. Eles criam deuses que eles acham que podem manipular, que eles acham que podem comprar, que eles acham que podem enganar. E eles preferem adorar esses deuses do que reconhecer o único e verdadeiro Deus. Porque eles são soberbos. E Acasias era soberbo, justamente porque era idólatra. Mas Deus se indignou com isto. Veja a cena. O rei de Israel, cujo nome é Javé ao Senhor, pois este é o significado de Acasias, leva um tombo, tem um acidente, é desenganado pelos médicos e manda consultar em Ecrom, fora do país, numa cidade dos filisteus, para saber se ele sairia ou não. Deus se indignou com isto. E então o anjo do Senhor disse a Elias
para que ele se levantasse e subisse para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e levasse a seguinte mensagem: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Deus então manda que Elias fosse ao encontro dos mensageiros do rei Acasias. Mais uma vez, Deus estava mostrando a Elias que ele estava no controle de todas as coisas e que ele iria punir e castigar a dinastia real. Acabe havia sido poupado, porque havia se humilhado, embora não tivesse se arrependido. Mas Deus estava no controle. Primeiro, Elias já fica sabendo: o rei adoeceu e vai morrer. Por quê? Porque Deus é Deus. E Elias chega diante dos mensageiros. E uma mensagem cheia do Espírito Santo, com muita autoridade espiritual. Eu fico imaginando a cena. Elias chegando, os mensageiros estavam indo, era uma comitiva real, talvez estivesse aí em cavalos ou camelos, e aparece este homem, e Elias tinha uma vestimenta rústica, né? Ele era vestido de pelos e um cinto de ouro, e ele aparece do nada, no meio do caminho, no meio da estrada. Os mensageiros param, e ele se vira para os mensageiros e diz: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Disse isso, deu meia volta e foi embora. Não deu nem tempo dos mensageiros perguntarem: quem é você? Como é que você sabe que eu estou indo? Não deu nem tempo deles perguntarem quem era aquele homem que apareceu de repente na estrada e disse: olha, da cama que subiste, ele não descerá, ele vai morrer. Como é que aquele homem sabia que os mensageiros estavam indo para Ecrom para falar para Baal, para consultar a Baal-Zebub? Como é que ele sabia da doença do rei e que o rei iria morrer? Eles ficaram muito impressionados. Tão impressionados que voltaram rapidamente para Samaria. E chegaram até Samaria. E quando eles entraram no quarto do rei, o rei estranhou. Por que vocês já voltaram? Como é que vocês já voltaram? E aí, então, os mensageiros disseram ao rei Acasias que um homem havia vindo e dado esta mensagem. Acasias imediatamente já imaginou quem fosse. Ele conhecia Elias. Ele sabia que Elias era o profeta do Senhor. Ele sabia que a mensagem que lhe foi dada era para mostrar que Deus era o Senhor, que, aliás, era o significado do nome dele. Acasias quer dizer, Javé é o Senhor. E a mensagem daquele homem que havia sido encontrado pelos mensageiros era: porventura não há Deus em Israel para que vás consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Ele sabia quem era, porque Elias era conhecido pela sua mensagem, pela sua coerência. Tanto que o rei perguntou: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro?
e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias o tisbita. Era assim que Elias era conhecido. Foi assim que ele foi apresentado no texto sagrado. Não é assim lá em 1 Reis 17? Então Elias o tisbita, Acasias bem entendeu a mensagem que lhe foi mandada. Existe um Deus em Israel. Deus é o Senhor. Era ele que você devia consultar. Era ele a que você devia se submeter. Não Baal-Zebub, o Deus de Ecrom. Acasias bem sabia quem era Elias. E Elias foi identificado não só pela mensagem, mas também pelo seu traje, pela sua conduta. E aqui nós temos uma outra lição muito bela. É que o homem de Deus tem que ser identificado por todos os aspectos da sua vida. O homem de Deus, irmãos, ele é previsível. Ele é previsível. Por quê? Porque o seu falar é sim, sim, não, não. A sua conduta está prevista na palavra de Deus. As pessoas já sabem o que ele vai fazer, porque ele é fiel a Deus e ele segue a palavra de Deus. Lembre-se de Daniel. Quando seus adversários quiseram prejudicá-lo, foram procurar na lei de Deus uma forma de prejudicar a Daniel. Porque Daniel era honesto, era fiel a Deus, estava se distinguindo na corte de Dario Medo. Então eles procuraram algo que na lei de Moisés colocasse Daniel em dificuldade. E acharam. O primeiro mandamento da lei é: não terás outros deuses diante de mim. Então conseguiram convencer o rei Dario Medo de ele se fazer Deus por 30 dias. Ninguém poderia orar ou fazer qualquer súplica a qualquer Deus, a não ser ao rei Dario. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Orava a Deus. E como ele era fiel a Deus, ele ia continuar orando a Deus, mesmo se o rei expedisse aquele decreto. E foi o que aconteceu. Quando Daniel abriu as janelas dos seus aposentos em direção a Jerusalém, como mandava a lei, que assim deveriam orar aqueles que estavam em cativeiro, e começou a orar a Deus, eles já estavam ali na tocaia, porque eles bem sabiam o que Daniel iria fazer. Porque o servo de Deus, ele é previsível. Agora, aí é que está a beleza de sermos fiéis a Deus. Porque na previsibilidade, que é consequência ou corolário, o outro lado da nossa fidelidade a Deus, Deus faz maravilhas. Deus abençoa. Deus exalta. Como aconteceu com Daniel, que foi liberto por Deus milagrosamente na cova dos leões, na cova dos leões, né? E aqui é a mesma coisa. Elias era conhecido pela sua mensagem e pelo seu traje, pela sua vestimenta, pela forma como ele se portava diante da sociedade. E aqui vem um outro ponto importante. É que roupa, vestimenta, não faz ninguém servo de Deus. Mas o servo de Deus
usa um determinado tipo de roupa, ou de traje, ou de vestimenta. É verdade que Elias era antissocial, Elias vivia nos desertos, entre os filhos dos profetas, estava com uma vestimenta rude, mas ele foi identificado pelo traje. Será que nós, como servos de Deus, hoje, somos identificados pelo nosso traje? Somos identificados pela nossa roupa? Ou será que nós estamos andando como os mundanos? Hoje já não se identifica mais, irmãos, pela vestimenta, pela roupa, quem serve a Deus e quem não serve. E isso é muito mal. Por quê? Porque a vestimenta do salvo, ela é diferente da vestimenta do ímpio. A vestimenta do salvo tem que ser caracterizada pela modéstia, pelo pudor. Vestimenta é para esconder a nudez. A vestimenta é para demonstrar simplicidade. É para demonstrar subserviência a Deus. Não é para chamar a atenção, nem instigar os instintos das outras pessoas. Não pode ser sedutora. E é o que nós temos visto, infelizmente, hoje. Os sedizentes servos de Deus se vestindo como aqueles que não servem a Deus. Com vestimentas sensuais, que ao invés de esconder, fazem aparecer a nudez, os contornos do corpo, com luxo, com sedução. Tais pessoas não seriam identificadas pelo traje como servos de Deus, como foi identificado o profeta Elias. É algo que nós devemos pensar. É algo que nós devemos meditar, refletir. Elias é identificado. E qual foi a reação do rei Acasias? Acasias conhecia bem a história de Elias. Sabia que Elias havia orado e fogo caído do céu. Havia orado e tinha parado de chover. Havia orado e tinha voltado a chover. Havia dito que seu pai Acabe morreria e seu sangue seria lambido pelos cães no lugar onde Nabote havia sido morto. E isto havia acontecido. E mesmo assim, diante da mensagem de Elias, de que havia Deus em Israel e de que ele iria morrer, mesmo vendo que Elias sabia, porque Deus lhe havia revelado que ele tinha mandado consultar Baal-Zebub, qual foi a reação de Acasias? Foi de arrogância, de soberba. Ele mandou prender o profeta. Veja o que está aqui. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, pois eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce.
Eu disse que o servo de Deus ele é previsível, pois Elias, todos sabiam onde Elias ficava. Veja que ele apareceu no meio da estrada, falou e foi embora. E, quando o rei identificou que era Elias, ele já sabia onde Elias ficava. Elias não ficava se escondendo. Não. Elias ficou escondido por Deus durante o período da seca. Mas foi Deus quem o escondeu. Não foi ele que fugiu. Foi Deus que o escondeu. E Elias estava no cume do monte. Alguns entendem aqui que seria o Monte Carmelo. Por isso, até hoje, lá no Monte Carmelo, existe lá um mosteiro dos carmelitas. Os carmelitas é uma ordem da Igreja Católica. Eles se inspiraram em Elias e vivem isolados como Elias vivia isolado. E existe até um mosteiro que foi feito lá no Monte Carmelo. Alguns dizem que é o Monte Carmelo, o texto bíblico não deixa claro isso, mas a verdade é que era um lugar conhecido onde Elias ficava. O lugar do homem de Deus é sempre o mesmo. Eu estou dizendo que um servo de Deus não pode mudar de igreja, mudar de cidade. Não, a sua postura espiritual tem de ser a mesma. Por isso que Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos de ser firmes, manter a nossa posição, manter a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, sempre o mesmo. Não podemos ter vida dupla, não podemos ser de duplo ânimo. Veja o que diz o irmão do Senhor, Tiago. Tiago, ele diz lá na Epístola a Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quem tem vida dupla, quem aparenta uma coisa que não é, quem finge ser crente, ele precisa de purificação do coração. Não pode nem se apresentar diante de Deus. Porque não tem comunhão com Deus. Elias tinha comunhão com Deus porque ele tinha a mesma posição, tinha a mesma postura. E foi facilmente encontrado. O rei estava lá na cama, no quarto, não podia nem levantar. Mas ele chamou o capitão e disse, vai buscar o Elias. E o capitão sabia onde estava o Elias, lá no cume do monte. E esse capitão trouxe toda a soberba do rei. Ele incorporou a arrogância e a soberba do rei. Ele estava em nome do rei. E ele chegou para Elias e disse, homem de Deus, o rei diz, desce. Aqui também nós temos uma alegoria. Ele estava no cume do monte, por isso que ele tinha que descer. O capitão subiu até onde estava Elias e disse, olha, o rei diz, desce. Quer dizer, quem manda aqui é Acasias. E eu estou aqui em nome de Acasias. E o rei mandou que eu fosse buscar o senhor. Então, trata de descer, que quem manda aqui em Israel é Acasias. O homem estava lá desenganado dos méritos, da cama. Mas ainda se dizia o tal. Era arrogante. Acabara de receber uma mensagem de Deus dizendo, quem é Deus aqui em Israel sou eu. Não é Baal-Zebub. Você vai morrer. Você não vai levantar dessa cama. E Acasias, em vez de se arrepender, de se humilhar, pelo menos se humilhar,
como seu pai havia se humilhado, ele demonstra toda a sua arrogância, do seu comprometimento com a idolatria. E o capitão leva esta arrogância. Ele era, como diz o povo aí, autoridade. Quantos não batem no peito pela posição que têm? Quantos não creem que são poderosos? Mas o salmista, ele é bem claro quando ele diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, o poder pertence a Deus. O salmista, ele diz isso. Lá no Salmo 62, que é um salmo do rei Davi. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62 e 11. Acasias não sabia disso. Achava que ele era o poderoso. E o capitão achava que, porque estava em nome do rei, ele também era o poderoso. Pilatos também quis mostrar poder para Jesus. Pilatos disse: olha, você não sabe que eu tenho poder para te prender, ou para te matar, ou para te soltar? E Jesus foi bem claro: nenhum poder teria que se do alto não lhe fosse dado. O poder é de Deus. O poder pertence a Deus. Acasias estava arrogante. Acasias se achava o tal. E aí, então, o que acontece? A reação de Deus é imediata. O que diz o profeta? Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50, porque esse homem, esse capitão, veio acompanhado de 50 soldados. E aí desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os 50 soldados. Mais uma vez, Elias pede para Deus descer fogo do céu, e o fogo vem e consome tudo. É o profeta de fogo, é o profeta do fogo. Deus é um fogo consumidor, diz o escritor aos Hebreus. Talvez baseado e se lembrando deste episódio. O fogo que consome o ser humano. Com Deus não se brinca, irmãos. Onde estava a arrogância do rei? O poder do rei? O poder do capitão? Onde estavam 50 soldados que vinham prender e subjugar o profeta? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma o Senhor e os 50. E foi isso que aconteceu. E alguém viu, porque foram avisar o rei. Porque aquele soldado não pôde avisar, o capitão não pôde avisar. Os soldados também não. Deus não é Deus de confusão. Ele fez alguém ver e correr para avisar o rei Acasias. E qual foi a reação do rei Acasias? A reação do rei Acasias, alguém podia imaginar: agora ele se arrepende, agora ele se humilha. Primeiro, foi dito que morreu. Agora ele manda prender o profeta. E vem fogo do céu e consome a todos? Ah, não tem como. Irmãos, sinais não trazem conversão a ninguém. O sinal mostra o poder de Deus, mas ele é insuficiente para que alguém se converta. Para que alguém se converta, é preciso que a pessoa creia em Deus. A fé, ela é necessária.
Foi por isso que aquela geração que viu tantos sinais e maravilhas no deserto, a geração do Êxodo, ela morreu sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque não creram. O que diz o texto? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está lá em Hebreus 3:19. 4:1 diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Por que Josué e Caleb entraram na terra prometida? E o resto não entrou da sua geração. Porque eles creram em Deus. Confiaram em Deus. Não foi por causa dos sinais. Porque todos os sinais que Josué e Caleb presenciaram, os outros também presenciaram. Só que Josué e Caleb creram. E quem crê, entra no repouso. Quem não crê, quem não mistura com a fé aquilo que vê, aquilo que presencia, não entra no repouso. Por isso que não podemos correr atrás de sinais. E por isso os sinais confirmam a palavra. Deus mostra o seu poder. E é preciso que ele mostre o seu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Mas se o povo não crê, de nada adiantam os sinais, os prodígios e as maravilhas. Eles apenas servem como testemunhas do poder de Deus e da incredulidade do povo. Acasias já tinha sabido quem era o profeta. Sabia que era Elias. E já tinha sabido, talvez tenha até presenciado, porque segundo os cronologistas bíblicos Edward Rees e Frank Classen, o desafio do Monte Carmelo ocorreu 9 anos antes desse episódio que nós estamos estudando aqui. Então, Acasias tinha notícia, talvez estivesse até acompanhando o pai ali no desafio do Monte Carmelo. E, portanto, pode até ter sido testemunha ocular da oração de Elias e o fogo caindo do céu. E agora sabia, mais uma vez, que fogo caiu do céu de novo. Mas o problema é que quando ele mandou prender o profeta, ele já sabia que Elias orava e vinha fogo do céu. Só que ele não creu. Não creu em Deus. E é bem por isso que, ao saber que o seu capitão e os seus 50 soldados haviam sido consumidos pelo fogo, que o profeta pediu que descesse, ele manda outros 50 soldados com outro capitão. Ele se mantém obstinado. Em nada é alterada a sua arrogância, a sua soberba. E o rei manda outro capitão com outros 50. E o que é pior, esse outro capitão vai mais arrogante ainda que o primeiro. Meus irmãos, vejam como é a cegueira espiritual. Os irmãos percebam como é isso. E tomou o rei enviar de outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ele reforça a ordem dele. Agora não é só desce, como disse o primeiro capitão. Agora é desce depressa. Quem manda aqui é o rei. E o rei está bravo.
O rei não gostou que desceu fogo do céu. O rei não aceita desaforo. Irmãos, que cegueira espiritual. Que soberba, que insubmissão. E o profeta, que era o homem de Deus, que mantém a mesma postura, ele diz o quê? Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. A mesma coisa que tinha dito para o outro. Ele não ficou mais nervoso, não. Não. Quem fica nervosinho é o ímpio. Quem quer se afirmar é o ímpio, o desobediente, o arrogante, o soberbo. O servo de Deus, ele mantém a tranquilidade. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, ele é firme e constante. O seu falar é sim, sim, não, não. Ele não xingou, ele não aumentou o tom de voz. Ele repetiu as palavras que havia dito antes. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E foi o que aconteceu. Desceu fogo do céu e consumiu ao capitão e aos seus 50. Alguém também viu o que aconteceu. Porque Deus não é Deus de confusão. E foi de novo avisar o rei. Rei, agora só perdeu 100 soldados e 2 capitães. Porque veio de novo fogo do céu e consumiu o capitão e aos seus 50. E qual é a reação de Acasias? Indignação. A reação de Acasias é soberba, é arrogância. Ele manda um terceiro capitão, com mais 50 homens. Só que esse terceiro capitão creu em Deus. Esse terceiro capitão teve temor a Deus. Lá estava Elias do cume do monte de novo. Só que esse terceiro capitão, ele veio, se pôs de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Veja que esse capitão, ele tinha que obedecer ao rei. Porque ele era capitão. E ele tinha que obedecer ao rei. E o rei, enquanto rei, podia dar ordem ao capitão para buscar o profeta. Ele tinha que cumprir a ordem do rei. Mas ele não precisava ser arrogante como o rei. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos. Nos dias que nós vivemos hoje, nós temos que saber compatibilizar as nossas atividades, as nossas responsabilidades com a nossa condição de servo de Deus. Porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Nós não podemos ser rebeldes, não podemos ser insolentes, desobedientes com as nossas autoridades, a começar dos nossos pais. O mandamento que manda honrar pai e mãe é um mandamento que Jesus confirma no Evangelho, que fala do princípio da autoridade, que hoje é tão desprezado por aí. Mas a verdade verdadeira, como dizia minha avó, é que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, como disse Pedro para o Sinédrio.
quando o Sinédrio mandou que eles não pregassem o evangelho, os apóstolos disseram, olha, nós temos que pregar o evangelho, porque foi a ordem que Jesus deu. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os homens se rebelam contra Deus, nós devemos obedecer a Deus. Agora, naquilo que os homens estão autorizados, isso que quer dizer autoridade. Autoridade é aquilo que está autorizado, é a pessoa que está autorizada a fazer algo. Acasias estava autorizado a reinar sobre Israel. O capitão era do exército de Israel, tinha que cumprir a ordem do rei. Agora, não tinha que afrontar a Deus. Não tinha que demonstrar a soberba. Este terceiro capitão, ele foi sábio. Ele chegou diante de Elias, se pôs de joelhos e pediu ao profeta que considerasse a sua vida e a dos seus homens como preciosas. Pediu ao profeta que não os matasse. Humilhou-se diante do profeta. Não porque o profeta fosse Deus, não. Mas porque o profeta era o homem de Deus. E Deus era o Senhor. Qual foi a mensagem de Elias? Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Aquele capitão reconheceu que Deus era o Senhor. E se prostrou diante do profeta para que, reconhecendo o senhorio de Deus, e para que a sua vida fosse poupada, ele reconheceu que Deus era o Deus da vida. E isso num ambiente em que Baal se dizia Deus da fertilidade, da reprodução e da vida. E não foi o profeta que acolheu o pedido daquele capitão. Foi o próprio Deus, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E aí nós nos lembramos do que Davi fala no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aquele terceiro capitão se humilhou diante de Deus, se quebrantou diante de Deus. Não foi diante do profeta. Ele se ajoelhou diante do profeta, mas considerando o profeta como um representante de Deus, como homem de Deus. Ele reconheceu o senhorio de Deus, coisa que Acasias não reconheceu, coisa que os outros capitães não haviam reconhecido. E ele pede ao profeta que poupasse a sua vida e a dos seus homens. E é neste instante, neste momento, que o anjo do Senhor, ele diz a Elias, desce com estes homens e vai. Quem é este anjo do Senhor? Há uma discussão. Alguns entendem que é uma manifestação teofânica de Deus. Seria o próprio Cristo antes da encarnação. Outros entendem que é um anjo mesmo, um ser angelical. Parece-nos ser uma manifestação teofânica, porque ele dá uma ordem ao... É ele que dá a mensagem e ele que dá uma ordem ao profeta. Desce, não temas. Elias tinha medo, irmãos. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele agiu sob a palavra de Deus, desceu fogo do céu, mas por quê? Porque Elias sabia que ele ia, se ele fosse para o palácio de Acasias, ele podia ser morto. Não se esqueçam, Jezabel era a mãe do rei, continuava mandando e desmandando. Como a gente vai ver na próxima lição. E Jezabel poderia muito bem
mandar matar Elias. Ela queria matar Elias desde há 9 anos que ela estava tentando matar Elias. Ele ir para o palácio onde estava o rei, entrar lá, ir no quarto do rei, porque o rei não podia se locomover. Estava ali na cama. Ele podia ser morto facilmente. Lembre-se quando ele estava na entrada da cidade de Jezreel, quando um mensageiro veio avisá-lo que Jezabel queria matá-lo, e ele já fugiu de lá. Que dirá ir até o palácio do rei. Mas ele foi, porque ele era um homem de fé. Deus disse para ele ir, desce, não temas. E vejam que o capitão cumpriu a ordem do rei, sem arrogância, e se submetendo a Deus. Não morreu, nem os seus soldados, e ainda levou o profeta até o palácio. Porque foi sábio. Porque ele reconheceu o senhorio de Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, quando eu reconheço que Deus é Senhor e que eu lhe devo respeito e obediência e submissão, eu começo a saber fazer as coisas e fazer as coisas certas na hora certa, do jeito certo. Aí Elias, confiando em Deus, se levantou, desceu do monte e foi até o rei. Entrou em Jezreel, entrou no palácio, foi até o quarto do rei, e lá ele virou para o rei e disse: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Repetiu as mesmas palavras, porque o falar do homem de Deus é sim, sim, não, não. O que vem de mais disso é de procedência maligna. Na frente do rei, dentro do palácio, com 50 soldados que lhe haviam levado. Ele não teve medo. Falou o que tinha que ser dito. E saiu dali. Ninguém prendeu Elias. Ninguém matou Elias. Por quê? Porque ele estava no comando da situação. Porque Deus tem o controle de tudo. E o texto é sucinto. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Cumpriu-se mais uma profecia de Elias. Acasias morreu, não levantou da cama. E ele não tinha filhos. E por isso foi sucedido pelo seu irmão Jeorão. Aliás, Jorão, né? Jorão. Mais um rei que acaba da casa de Acabe, da casa de Omri. Era o terceiro rei, Acasias. Reinou apenas 2 anos. E a sua soberba o matou. Irmãos, Acasias é o exemplo daquelas pessoas que rejeitam a Deus. Todos quantos desafiarem a Deus, todos quantos recusarem o senhorio de Deus, se perderão, morrerão eternamente. Acasias é uma figura daqueles impenitentes que se recusam a reconhecer que Deus é o Senhor. O nome dele era Javé é o Senhor, mas ele recusou isto. Não vamos seguir o conselho de Acasias. Não vamos seguir o exemplo de Acasias. Diz o apóstolo Pedro, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo
vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não façamos como Acasias, porque o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se nós nos colocarmos contra Deus, quem é que pode ser por nós? Ninguém. Foi o que aconteceu com Acasias. Acasias, na sua arrogância e na sua soberba, e na sua recusa de reconhecer a Deus, morreu em situação lamentável, num julgamento sumário de Deus. Para nós terminarmos esta lição, queremos lembrar que este episódio inspirou Tiago e João lá no Evangelho. Quando Jesus procurou pousada numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos se negaram a dar pousada para Jesus, porque viam que ele ia para Jerusalém, para a festividade, para a festa da Páscoa, indignados com aquele tratamento que deram para Jesus, Tiago e João chegaram para Jesus e disseram, Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos orar para Deus mandar fogo do céu e consumir estes samaritanos. E Jesus os repreendeu, dizendo que eles não sabiam de que espírito era Jesus. Alguém pode dizer, então Elias errou ao pedir fogo do céu, descer fogo do céu, e matar aqueles 100 homens, 102 homens, que são os 2 capitães mais os 2 grupos de 50? Não. Não há nenhuma contradição aqui. Elias agiu na direção de Deus, tanto que Deus mandou o fogo do céu e matou os 102. Ocorre que esses homens desafiaram a Deus, sabendo que era Deus, e quiseram medir forças com Deus. Por isso, Elias pediu e Deus mandou fogo do céu. Eram impenitentes, arrogantes e soberbos. Os samaritanos, que negaram pousada a Jesus, não sabiam que Jesus era Deus. Não tinham conhecimento que ele era o Senhor. E Jesus também não tinha vindo para condenar, mas para salvar. O espírito de Elias era confrontar a apostasia e demonstrar o senhorio de Deus. Já o espírito de Cristo, no seu ministério, era salvar a humanidade. Aqueles samaritanos não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que era Deus, e não estavam ofendendo a Deus. Por isso, não havia porquê descer fogo do céu e consumi-los. Descer fogo do céu e consumir não é vingança, é resposta à oposição de Deus, o que não acontecia com os samaritanos. Amém.